Boa tarde a todas e todos, 14 horas e nós aqui juntos em mais uma live da nossa campanha Janeiro Branco, em prol da saúde mental. É uma alegria estar com todos aqui, hoje com um tema muito especial, que é justamente o papel dos nossos pets em nossa caminhada em nosso sistema familiar. Nossa convidada já está chegando. Ela vai entrar aqui conosco para podermos realizar juntas esse bate-papo. Boa tarde, Vanessa. Tudo bom, Dani? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Você está me ouvindo? Ouço baixinho, mas eu ouço. Está muito baixo. Espera aí que eu vou Agora aumentar está o ótimo. volume. Melhorou? Espera aí que eu vou só arrumar Sim. aqui para não ficar Quando caindo. corta a imagem, a gente se atrapalha um pouco. Aos poucos as pessoas vão chegando. Nós que já estamos no dia 31 de janeiro, último dia da campanha Janeiro Branco em janeiro, né? Mas a nossa proposta é falar em saúde mental de janeiro a janeiro. Então nós temos aí muita novidade chegando para movimentar não só o nosso canal, mas trazer aí uma reflexão e um cuidado todo especial para as pessoas que nos acompanham. Então, enquanto o pessoal vai chegando, vamos nos apresentar. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Daniele Casadei, psicóloga integrativa, facilitadora em constelações familiares. Estou na campanha Janeiro Branco desde 2020 e é uma alegria imensa poder conversar com vocês a respeito dessa minha paixão, que é a constelação familiar. E hoje sobre um aspecto muito especial, que é o que a Vanessa vai trazer para nós. Se apresenta, Vanessa, para o pessoal. Enfim, meu nome é Vanessa, sou médica veterinária, atendo nas especialidades de oncologia e de nutrição e sou também facilitadora de constelação familiar. E aí, por conta da minha especialidade, né, na verdade, por conta da minha profissão, né, de ser médica veterinária, a maioria das pessoas que me procuram para falar sobre constelação ou para fazer, né, pedir para marcar a constelação, enfim, tem questões relacionadas com animais, né, que é realmente a área onde eu mais trabalho. E é o que a gente veio aqui conversar hoje, né? Então, para o pessoal que ainda não conhece, conta pra gente um pouquinho o que é a constelação familiar. Aqui eu vou falar um pouquinho então sobre a constelação, bem resumidamente, né, para não demorar muito. E aí eu falo como que os animais entram né, nesse meio, o que eles vão, né, ter a ver com tudo isso. Né? Então, bem resumidamente, para quem não conhece, a constelação familiar ela é uma técnica que visa buscar encontrar em nosso sistema familiar, por exemplo, existem vários sistemas onde nós estamos inseridos, mas falando do nosso sistema familiar, que seria, né, o sistema onde a gente se insere, onde a gente nasceu. Então, a gente, os nossos pais, tios, avós, irmãos, enfim, as pessoas que fazem parte da nossa família e que compõem o nosso sistema familiar. A constelação ela foi sistematizada por um alemão chamado Bert Hellinger, que faleceu em 2019. Ele não inventou as constelações, mas ele sistematizou. E pelos estudos e pela experiência dele e de outras pessoas também que trabalharam nesse campo, eles perceberam que os sistemas eles possuem algumas leis que precisam ser respeitadas e que quando essas leis não são respeitadas, elas causam desordens, né? E que essas desordens vão provocando emaranhados que vão se prorrogando, se repetindo de geração em geração, até que a ordem seja restabelecida. Essas leis ele chamou de leis do amor ou ordens do amor. Né? Então, tem algumas que a gente vai falar um pouquinho, e o importante de dizer é que essas leis ou essas ordens, elas não dependem de nada,
nada específico em relação à cultura, país, à religião, a acreditar ou não, né? E sim. percebeu ao longo do tempo, ele acabou trabalhando em vários países, né? Praticamente no mundo inteiro, e ele percebeu que independente de onde estaria no planeta, as leis são as mesmas, né? As ordens, elas Podemos seguem dizer que as elas são mesmas. universais, Exatamente, percebeu servem exatamente para isso, que todas as pessoas. as leis são universais. E o que são essas leis, né? Então tem a lei do pertencimento, né? Já que a gente falou, comecei falando do sistema familiar, então que diz que quem nasce no sistema familiar pertence àquele sistema, né? Então, apesar de Certo. parecer algo assim meio óbvio, né? Você fala, não, claro, né? Quem nasceu pertence, faz parte, né? Mas nem sempre isso é seguido da forma como deveria. Então, quando que ocorre uma desordem? Quando alguém é excluído do sistema. Então, aquela pessoa, de repente, que fez algo, então, por exemplo, para uma família que acredita, né, que roubo, assassinato, que os crimes, por exemplo, é algo errado, e eu falo isso porque tem famílias que acreditam que isso é né, o que deve ser feito. Então, para uma Sim, família que acredita que isso é errado, alguém que resolve cometer um crime, muitas vezes ele é excluído da família. Finge que não existe, não fala daquela pessoa. perde Ou o quando seu pergunta, lugar. fala, perde totalmente o lugar. Ou às vezes quando pergunta, fala, ah, e o que aconteceu? Ah, morreu. Ah, teve uma doença, morreu. Às vezes ele está Sim, preso, está foragido, ou seja, ele não morreu. Né? E perde o lugar. Ele acaba uma pessoa que é excluída do convívio familiar, mas não só fisicamente, na fala também. Não se reconhece mais como um membro da família. Né? Ele é deserdado, né? E muitas vezes na sim, prática acaba acontecendo isso isso mesmo, mesmo. né? Então, é uma desordem, né? Porque se aquela pessoa nasceu naquele sistema, ela tem o direito de pertencer àquele sistema e de ser incluído no sistema. O que não quer dizer que precisa concordar com o que fez, né? Às vezes dá Sim, essa impressão errada de falar, não, mas fulano matou, né, nesse exemplo, fez algo muito... Quer dizer que eu tenho que concordar que ele está certo? Não, não é isso. Né? Você não precisa concordar, apenas se é um tio, né? Olha, ele é meu tio, ele é irmão do meu pai, aceitar ele que ele faz faz parte da minha parte, né? família. Exatamente, né? Então, a primeira lei que diz, né, em relação ao pertencimento. Depois falar da lei da hierarquia, que diz que também pode parecer um pouco óbvio, né, dependendo de como olhar, que diz que quem nasceu primeiro, vem primeiro, né? Você fala, bom, também é algo óbvio, né? Quem nasceu primeiro, vem primeiro. Ou seja, meus pais nasceram antes de mim, depois veio eu, depois minha filha, antes dos meus pais, meus avós, bisavós, enfim. Quando que ocorre a desordem? Quando há uma inversão de papéis, né? Uma troca de papéis. Então, às vezes, um filho que assume o lugar de um pai ou de uma mãe que faleceu e que começa a querer mandar nos irmãos como se fosse o pai ou como se fosse a mãe, né? Ou o O maior de contrário, às todos, vezes, né? quando é uma filha, por exemplo, ao contrário, que um idoso não pôde mais, né, cuidar de si, e aí um filho ou uma filha traz para casa, assume os cuidados com esse idoso, e ok, não tem problema, efetivamente, quando esse filho ou essa filha começar a querer mandar no pai, como se fosse pai do pai ou mãe do pai, né? Então, onde você vai? Que hora você volta? Não, você não vai sair com essa roupa, não. Não, você vai colocar uma roupa diferente, não vou deixar você comer isso, né? E começa a querer Sim, tomar essas decisões no lugar do pai ou no ficar. lugar da mãe. Sim. E de neto passa avô, né? Isso pesa. Exatamente. Então, é uma desordem também por conta dessa inversão de papéis, né? Você não está no seu papel quando você sai do lugar de filho e vai querer cuidar do seu pai como se você fosse pai do pai, ou mãe do pai, ou mãe da mãe, Sim. enfim, né?
E a outra lei fala do dar e receber, né? Que enquanto as duas leis primeiras, né, são quantitativas, né? Desculpa, são qualitativas, ou seja, ou você está no Tá. seu lugar, ou você não está no seu lugar. Ou você pertence, ou você não pertence, né? É o sim e o não, digamos assim. Vanessa? Eu tô Ah, aqui, tudo voltamos? bem? Voltamos. Tudo bem? Tudo ótimo. Voltou aqui, Então tá você tudo dizia que bem. enquanto as duas primeiras leis são qualitativas, é ou não é, a terceira lei fala sobre. A lei do dar e receber, ela é uma lei quantitativa, porque precisa ter um equilíbrio entre o que se dá e o que você aceita, né? E o que você recebe. Então, Certo. em linhas gerais, o que que ocorre? Nós recebemos a vida dos nossos pais e a gente não tem como devolver a vida para os nossos pais, Sim. né? O melhor que a gente pode fazer é, a partir do momento que a gente cresce, né? A gente depende dos nossos pais enquanto somos crianças, a partir do momento que a gente cresce, a gente agradece a vida que recebeu de pai e mãe e a gente segue a nossa vida e faz o melhor que a gente pode pela nossa vida. Quando que ocorre, por exemplo, nesse exemplo, né, a desordem, é quando a gente olha ali para o pai e mãe e fica ali dizendo: você tinha que ter me dado mais carinho, você tinha que ter me dado mais conforto, você tinha que ter me dado mais brinquedo. Ou seja, a gente fica ali querendo cobrar de pai e mãe aquilo que a gente acha que eles deveriam ter dado pra gente e não deram. E na verdade, do São ponto os de vista sistêmico, insaciáveis, né? exatamente. E do ponto de vista sistêmico, pai e mãe da vida, isso basta, isso é muito. A gente não precisa de mais nada e a gente não tem que ficar cobrando de pai e mãe o que a gente acha que precisa, porque enquanto a gente está olhando para eles e cobrando deles o que a gente acha que está faltando, a gente não olha para a nossa vida e a gente não segue em frente. São os eternos insatisfeitos, como você falou, os eternos Sim. pedintes, né? E isso manifesta mais para frente quando as pessoas que ficam, né, nessa cobrança eterna de pai e mãe, elas normalmente buscam em outros setores da vida, sem saber, isso é algo inconsciente, mas buscam em outros setores da vida aquilo, o pai e a mãe que elas acham que devia ter. Então, Um muitas vezes, substituto, né? exatamente. Então, às vezes, aquela pessoa que não se dá com nenhum chefe, mas porque às vezes quer que o chefe trate ela como se fosse o pai e não como se fosse o Sim. chefe, né? Ou num relacionamento busca num homem ou numa mulher aquele pai, aquela mãe que acha que precisava e que não teve, né? E isso Então se isso reflete nas relações por conta das cobranças excessivas, né? Porque ele não me deu, porque exatamente, ela não me dá, porque ele não me cuida, porque ela não me protege, né? Sem perceber, nós estamos exatamente. buscando os pais, né? Os pais Sim, que a nossa criança achava que precisava ter, né? Na verdade, nós como temos várias partes, papéis ou personalidades, de vez em quando essa nossa criança toma a nossa frente e passa a pedir, pedir e pedir, exatamente. E é um eterno pedinte, né? não é? Pede eternamente, mas é algo que vira uma frustração eterna, porque Sim, aquilo que está sendo pedido nunca vai chegar, porque não é dali, é daqui, né? A conexão é com o pai e mãe, não é com o chefe, não é com o marido, o namorado, com a esposa, a namorada, enfim, né? A conexão ela vem de trás, né? Então também é mais um exemplo de uma possível desordem, né? Que pode ser perpetuada dentre as gerações. E aí, falando dos animais, o que os animais têm a ver com isso? Eu estou segurando aqui o não é? celular porque tem uma gatinha aqui se esfregando em Tem a mim. estrela do dia. Tá se esfregando em mim que eu tô vendo que uma hora vai derrubar aqui o celular. Então, falando aqui dos animais, o que os animais têm a ver com essa história Sim, toda?
Os animais, eles, na verdade, eles têm uma fluidez de entrar e sair do nosso sistema familiar, assim como qualquer outro membro. Peraí, deixa eu só pôr ela aqui pro lado, ó. Ela vai Olá, derrubar que o celular. linda! Então, como eu estava dizendo, os animais eles têm uma fluidez de entrar e sair do nosso sistema familiar da mesma forma que um outro membro da família. Então, quando que a gente acaba sem querer, e é por amor, né? É importante dizer que essas coisas a gente faz Sim, é sempre com por a amor. melhor das intenções, quando que a gente acaba, de uma certa forma, trazendo esses animais ou permitindo que eles sejam inseridos, né, nas desordens das leis do amor. Então, Nos por enroscos, né? exemplo, nos enroscos das leis do amor. Então, por exemplo, como eu estava dizendo da lei da hierarquia, que cada um tem o seu lugar, então é o pai, é a mãe, é o filho, a filha, Sim, o irmão mais velho, o irmão do meio, o irmão, né, que cada um tem o seu lugar, seguindo a ordem de nascimento. O pet, falando aí do pet, quando a gente compra ou adota ou enfim traz para o nosso convívio, ele também tem o lugar dele. Só que muitas vezes a gente coloca num lugar que não é dele. Então fica exato. muito comum acontecer, e isso acho que todo mundo já deve ter visto, né? Se não faz, conhece alguém que faz, que é quando olha para o pet e fala, ele é meu filho, ele é meu irmão, gata, Meu bebê. meu bebê, meu companheiro, né? Então tem pessoas às vezes que por qualquer motivo optam, ainda que temporariamente, enfim, por não ter um companheiro, uma companheira, né, namorado, marido, mulher, enfim, e coloca o pet no lugar. Então o Sim. cachorro dorme na cama, o cachorro vai para o trabalho, o cachorro vai viajar no fim de semana, e às vezes a pessoa recusa a interação, né, com outro ser humano, alguém chama para sair, ah não, eu preciso cuidar do meu cachorro, eu preciso cuidar do meu gato, eu não posso sair com você, ela acaba colocando Então, aquele o pet pet entra também como um substituto de uma pessoa, né? num lugar E que não como é ele, dele, num lugar que não é dele, né? sendo ele um animal, para ele também pesa energeticamente, não é isso? Com certeza, porque assim, existem papéis que são papéis muito saudáveis dos pets assumirem e que eles podem assumir perfeitamente. Então, por exemplo, eles podem assumir um Sim. papel de companheiro, mas de companheiro pet, Não é? né? Então, quando eu falo que não é o seu companheiro, eu quero dizer que não é o seu marido, não é seu namorado, não é nesse papel que ele tá. Mas ele tem o De papel parceiro, né? de animal de companhia. E a gente sabe o quanto isso já, não só de conversar com profissionais da área, né, veterinários, adestradores, criadores, mas de pessoas, psicólogos, assistentes sociais, enfim, a gente sabe o quão benéfico a companhia de um cão ou de um gato pode ser para uma pessoa. Sim, Né? O ainda mais quão agora em tempos de pandemia, né? Onde nós precisamos aumentar o distanciamento social. E você sabe, Dani, que eu achei bem curioso, para mim foi uma surpresa o ano passado, né, ao longo da pandemia, quando eu comecei a ver na televisão e Facebook, em outros locais, várias ONGs falando o quanto que o número de animais adotados aumentou durante a Que pandemia maravilha. de pessoas que por estar em casa, por se sentirem talvez solitárias, né? Pessoas às vezes com alguma tendência talvez à depressão, ou à ansiedade, ou alguma, né, alteração emocional, porque, né, ficar sozinho, sem É poder pesado. ver, é difícil, né? Sem Sim, poder ver um outro ser humano, sem poder abraçar, sem poder estar junto aqui do lado, eu acho que nunca a gente poderia imaginar que seria tão difícil, com né? certeza. Então, muitas pessoas buscaram adotar um cão, adotar um gato, ou comprar, enfim, né, para ter essa companhia. Então, a gente sabe o quão benéfico isso, né, é para o pet, né, e para a pessoa. Então, ele pode representar, cumprir um papel de É companheiro. positivo dentro da
do seu papel, né? Das suas possibilidades enquanto E aí pet, não é isso? o que eu falo é, ele está representando aquele papel, ele pode cumprir, é positivo para ele, para a pessoa, desde que a pessoa olhe para ele e enxergue que ele é um cão, que ele é um gato, Sim. que ele é um coelho, um chinchila, um hamster, enfim, que não é o filho dela, né? E que não tem, porque isso não vai ser bom nem para ela e nem para o pet. E quando a gente faz constelação com luz, né, e coloca no campo, a gente vê as desordens e os emaranhados de animais que às vezes estão no lugar que não é deles, né? E muitas Então, pessoas, você sabe que e falando nisso, os animais, eles também têm sistema familiar? tem. Na verdade, eles têm um sistema um pouco diferente, um pouco mais abrangente do que o nosso. Certo. Então, num primeiro lugar, eles têm pai e mãe, né? Como eu costumo brincar até com as pessoas quando eu falo, olha, eu não Sim. conheço você, não conheço o seu cachorro, mas eu posso te dizer com toda certeza que ele tem um pai, ele tem uma mãe e nenhum dos dois é você, né? E é bom que isso fique Então, claro, né? é bom Porque que quando a pessoa fique se propõe claro. a adotar, ela esquece que esse cachorrinho teve uma história, que ele teve um pai e uma mãe, as células dele vieram de algum lugar, não é mesmo? E apesar de não ter assim a responsabilidade do cuidado, né, a cadela e o cão, mais ainda, né, o pai participa Sim. menos ainda do cuidado com os filhotes, né? Mas apesar de não ter essa responsabilidade tão direta como acontece com a gente, né, com o ser humano, a gente vê que tem influência nas gerações seguintes. Então, por exemplo, tem os trabalhos, inclusive, de um biólogo na área sistêmica bem famoso, você deve conhecer, né, do Rupert Sheldrake e outros também que trabalham, Sim. mas o Rupert é um biólogo, ele não é místico nem nada, é um cientista que fez vários trabalhos científicos mesmo, com grupos controle, grupos de trabalho, colocava câmera para filmar o que estava acontecendo e depois, né, considerar quantos positivos, quantos negativos, enfim, ele fez um trabalho muito, muito bacana. E É o ele livro tem dele, Os Sete Experimentos que Podem Mudar o Mundo, né? Vão falar bastante a respeito disso, dos É, e campos. ele, e ele tem alguns trabalhos muito interessantes que comprovam que traumas sofridos, por exemplo, por ratos, né, mas que pode ser extrapolado para outros animais, então de pegar e trauma, quando eu falo, não precisa ser um trauma muito assim traumático, né? Às Certo, nada vezes violento. mas são traumas, às vezes, dele de colocar, de repente, ele alguns minutos num local gelado e depois tirar, ou de colocar num campo muito aberto, com barulho, enfim, algo que seja traumático para Sim. aquele animal, que ele é reproduzido em algum filhote das gerações seguintes, né? Aquela Nossa. resposta. E ele chegou, inclusive, avaliando, então, trabalhando com ratos, né, que é um animal muito comum de trabalho de laboratório, ele chegou, inclusive, a acompanhar filhotes daqueles ratos, e netos, e bisnetos, e tataranetos, enfim, gerações corridas, e ele percebeu que até a nona geração ainda tinha algum filhote que manifestava emocionalmente uma resposta àquele trauma que foi sofrido lá atrás. Então, Cada é vez mais se só. comprova que DNA é memória, né? Não só memória Então, física, mas também emocional. com certeza, eu estou falando isso por quê? Para dizer que sim, de repente, um trauma ocorrido por uma cadela, seja durante a gestação ou antes, enfim, pode ter um filhote que vai responder àquele trauma, né? Às vezes de uma alteração de comportamento, às vezes de uma alteração física. Então, como você perguntou se eles têm sistema familiar, tem. E eles Tem uma conexão profunda com sofrem esse sistema, né? com o sistema familiar da onde ele veio e com o sistema da espécie, que é muito bonito. Então, eu gosto muito de falar, às vezes, quando eu vejo, né, em trabalhos, em workshops, enfim,
que vem alguém muito ligado àquele pet, né? Do tipo, não, ele é meu filho, e às vezes a pessoa até conta, Sim. né? Quantos filhos você tem? Não, eu tenho 3 filhos, um menino, uma menina e um cachorro, né? Muitas vezes ela até Nossa. conta o cachorro como um irmão ali, como um filho, e o que eu costumo falar é, você consegue olhar nos olhos do seu cachorro e enxergar que atrás dele tem um lobo, tem um coiote, né? Tem uma hiena, uma raposa, sabe? É todo o grupo dos canídeos. E muitas vezes você vê que a pessoa não, né? A Sim, não gente fazia esquece, ideia. né? E quando a gente humaniza, né, esse cão, esse gato, traz para perto da gente, realmente olha para ele como se fosse um pequeno ser humano peludo, né, uma criancinha peluda, sem querer a gente afasta ele do sistema dele. Mas o que a gente não pode esquecer é que a força de vida dele vem de lá. A Assim como a força, nossa força vem dos nossos pais, não é mesmo? As deles também exatamente. vêm dos pais e dos seus ancestrais. E dos Fantástico. ancestrais. Então, né, quando você olha para um gatinho, eu falo, olha, mesmo que seja aquele, como a gente brinca, aquele tigre de jardim, né, aquele Uhum. leão de sofá, né, mas veja que lá atrás dele tem um tigre, uma jaguatirica, um leão. Se você for lá para trás, você vai achar um tigre dente de sabre, que traz toda a força de vida dos felídeos. Não afasta ele disso, porque ele adoece. Né? Assim como a gente, quando, né, se afasta do nosso sistema, a gente também pode acabar adoecendo. Né? Então é Sim. importante reconhecer o sistema dele, da onde ele veio, mesmo que não saiba, mas eu achei na rua, eu não sei. Ok, mas reconheça que ele tem um pai, uma mãe, que ele é um Sim. cão que vem do sistema do canídeo, que ele tem toda essa energia, né? Para olhar para ele como que ele é e não colocar ele num papel que ele não pode representar. E aí tem um outro papel, só falando rapidamente ainda para não perder o gancho, falando Sim. também aí do janeiro branco, que muitas pessoas, e isso quando eu falo, gente, é inconsciente, tá? Não é de propósito, Não, né? com Mas tem, certeza. É por amor, né? né? Por É um amor amor. meio tortinho, mas é amor. Né? Então tem um papel que muitas pessoas sem querer coloca o cão ou coloca o gato, que ele não tem como cumprir, que é o papel de terapeuta. Né? E Como é esse papel? quando eu falo terapeuta, a gente tem que separar. Né? Então, por exemplo, tem a Certo. pet terapia, né, que os cães são selecionados ou são treinados para isso, então são os cães que vão em hospitais, que vão em escolas, em asilos, né, os cavalos que fazem ecoterapia para ajudar as pessoas com alguma deficiência, alguma dificuldade motora a se reabilitar. Então, Sim. existe a pet terapia que eles podem perfeitamente desempenhar. Mas algumas pessoas, muitas vezes, e aí por qualquer que seja a razão, que não cabe nós aqui, né, a julgar, enfim, a A julgar dizer, mesmo. elas muitas vezes colocam o cão ou o gato no papel do terapeuta, no sentido do psicólogo. Então, às vezes, são pessoas que têm uma tendência, talvez, a uma depressão, a um distúrbio de ansiedade, né, que não estão bem, ainda mais agora com todo mundo em casa, muitos perderam o Sim. emprego, né, tem uma situação complicada, e que, às vezes, você vê que aquela pessoa precisaria buscar uma ajuda profissional, né, de um psicólogo, de um terapeuta, alguém que possa ajudá-la profissionalmente. Às vezes ela fala, não, 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 eu já tenho, meu cachorro é o meu terapeuta. Eu E chego em deposita nesse casa, cachorro todas as suas angústias, né? Todas as suas dificuldades, exatamente, esperando que ele resolva de alguma forma, que ele cure suas feridas. que ele cure. E o que E acaba ele não acontecendo pode, com ele? ele não pode. É muito para ele. Não dá, não tem como. Né? Por mais que desabafar seja bacana, ok, né? Se de repente um dia você precisa desabafar e tal, você fala, 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 seu cachorro tá ok, ele vai ouvir porque ele tem orelha, né? Sim, Mas ele não tem como dar esse feedback, como dar esse retorno, né? Como talvez te orientar como um profissional
profissional, como um psicólogo, um Exato. psicanalista, um terapeuta, né? Então, como eu Contribuir para esse falo, processo de reflexão e de cura mesmo, né? exatamente. Então, é como eu falo, o cão não é terapeuta, no Não nesse sentido de ele sentido. não é, não nesse sentido. Ele pode ser um excelente companheiro, pode te ajudar a ter um motivo para voltar para casa, né? Sim, E eu lembro de uma palestra que eu assisti uma vez que foi muito bacana, que falava sobre isso há muitos anos, sobre animais, principalmente cães, né, abandonados de abrigos, enfim, e que eram levados em presídios, mas eram presídios selecionados com as pessoas que não tinham certo. cometido crimes violentos, né? Tinha toda uma seleção daqueles presidiários e eles participavam de um programa para cuidar daquele cão. Então ele Olha só. aprendia a dar banho, a tosar o pelo, a levar para passear dentro das dependências do presídio, enfim, ele era responsável, né, por aquele cão. E eu lembro de uma entrevista com um presidiário, né, na época, e que ele falou algo que me marcou muito, porque ele disse, ele participava desse programa, ele tinha uma história difícil da vida dele, né, e ele dizia isso, ele falava, olha, pela primeira vez na minha vida, eu tenho alguém que se preocupa e que faz diferença se eu estou vivo ou se eu estou morto, né, porque ele Que falava que bacana. se ele fizesse algo errado e ele morresse, aquele cachorro que ele cuidava não ia ter comida, não ia tomar banho, não ia ter ninguém para cuidar dele, né? Para a gente ver o quanto que pode fazer a diferença e o quanto que pode ser Sim, benéfico essa interação, né? Dos animais com as pessoas que ajudam os animais, eles podem ajudar sim. É uma até via um de mão certo dupla, né? até um certo ponto eles podem ajudar do ponto de vista terapêutico, mas precisa de um profissional humano da área para poder seguir com isso, né? Então, aí falando em relação à lei do pertencimento, que a gente acaba juntando com a lei da hierarquia, que ela Sim. acaba se misturando, né? Então, quando coloca um pet no papel que não é dele, muitas vezes ele também entra, né? Principalmente quando tem criança em casa. Então, às vezes a criança pede um Certo. irmãozinho, a família não quer, não pode, por qualquer motivo, ter outra criança e dá um cachorro. Toma, ele é seu irmão mais Quase novo. igual. Quase igual. E a criança fala exatamente isso. Ela fala, não, eu sou a irmã mais velha, o irmão mais velho, e o meu cachorro é meu irmão mais novo. Não é nem pertence diretamente ao seu sistema e nem hierarquicamente. E que Né? consequências essas desordens podem trazer para a saúde do cachorrinho? Porque ele, por amor, faz o possível para se encaixar no lugar onde foi colocado, né? O que pode acontecer com o pet? Exatamente. Existem, como eu falo, existem doenças, logicamente, sejam doenças comportamentais, alterações comportamentais ou doenças físicas mesmo, que têm origem energética, por assim dizer. Num primeiro Certo? momento, a gente não vai saber a diferença, né? Então, como eu falo para todo mundo, se o seu cão ou seu gato, qualquer alteração que aparecer, leva no veterinário, faz todos os exames que precisam ser feitos. Se for detectada uma doença, mesmo que tenha uma origem energética, aquela doença está no corpo. Então, ele precisa ser medicado, ele precisa ser tratado, pode ser que precise ser operado, enfim, o corpo continua precisando de todos os cuidados, né? Como eu falo, constelação não cura, não é para isso, para Sim, curar fisicamente. Mas a gente vê sim diversas alterações no dia a dia, da mesma forma como acontecem com o ser humano. Né? Então, por exemplo, não tem famílias, que você já deve ter visto, né, ouvido falar, que tem doenças da família. Então, por exemplo, na minha família certo. todo mundo é cardiopata. Todo mundo tem. Meu avô tinha, meu tio tinha, meu primo tem. Ou na minha família, muita gente é tudo diabético. Então, a avó Sim, é diabética, o primo é diabético, o irmão é diabético, eu estou virando diabético.
são doenças que estão ali no sistema No familiar. sistema. E isso muitas vezes chega até o cão, né? Sim, Então, tanto que agora nós temos visto muitas doenças que até então eram só de seres humanos atingirem os pets, né? Pelo sim, menos quando eu era criança eu não me recordava de falar tanto de justamente diabetes em cachorro, câncer, outras cardiopatias também, não era algo tão popular, digamos assim. Parece que eles estão nos copiando até nas doenças, né? Essa ânsia é. de fazer A, im- parte. a impressão que eu tenho é que, assim, as doenças, por um lado, elas sempre existiram. Né? A Certo. gente tem essa diferença que hoje em dia a gente tem mais recursos para diagnóstico, as pessoas levam mais os seus pets no veterinário, né? Sim, é Então, verdade. eu lembro, né, quando eu era criança também, o cachorro ficava no quintal ou ficava ali no sítio e tal, e quando o veterinário vinha para olhar um cavalo, uma vaca, alguma coisa da fazenda, aproveitava para olhar o cachorro também, mas não tinha essa de Sim, levar o cachorro no veterinário, né? certo. Hoje já não. Hoje eles já estão mais dentro de casa, já tem muito mais oferta de médico veterinário, de clínicas, eles vão mais, tomam mais vacina, fazem mais check-up. Então, é, por conta disso também eu Sim, acredito que as doenças são mais diagnosticadas, né? Tem mais estão mais oportunidade. conhecidas, né? Antigamente, se perguntar para a avó, para as tias mais velhas, tudo, do que morreu o seu cachorro? Você tinha cachorro, do que ele morreu? Ah, morreu de velho. Sei lá, um dia passou mal, morreu. Só que às vezes morria de velho com 5, 6 anos. É Né? Nem verdade. sabia do que morria. Papá ficou sem comer uns dias, aí outro dia morreu. Acho que já estava velho mesmo, né? Não se chegava num diagnóstico. Então, tem essa parte também. Mas o que a gente vê claramente no dia a dia, né, clínico, quem trabalha, né, em clínica, é uma sequência de doenças. Então, eu falo, por exemplo, eu atendo na oncologia, eu posso dizer que eu acho que mais de 80% dos pacientes que eu atendo, né, cão e gato, que vem para mim e Sim. quando chega para mim é porque tem uma suspeita, um diagnóstico de um tumor, de um câncer, enfim. Mais de 80% deles tem alguém da família que também tem ou teve um tumor Olha ou um só. câncer e muitas vezes a mesma doença. Na Né? mesma região. Muitas vezes. Então, por exemplo, às vezes eu recebo uma cadela com um tumor de mama, né, com câncer de mama, e a mãe, a avó, a tia da pessoa que me trouxe também teve câncer de mama, ou às vezes ainda está em tratamento para câncer de mama, né? Ou vem uma pessoa que me traz um cão com câncer de bexiga e ela fala que Sim. o tio teve câncer de bexiga, né? Eu lembro uma vez que eu atendi uma cliente que ela estava na terceira cadela dela com câncer cerebral. Eu falo, acho que eu não atendo por ano 3 cães com câncer cerebral. Como que só você já teve Uhum, 3? sim. Então é coisa que você fala, não é possível que seja só coincidência. Em constelação familiar, a gente costuma falar de transferência, né? Projeção e transferência. É possível que esses cachorrinhos também atuem aí, né? A doença de um energeticamente, né? Por Uhum. estarem tão conectados, transfira para o outro? Eu não sei, assim, eu não saberia dizer se seria transferência, mas ocorre. Ocorre por fazer parte daquele sistema. Né? Quando eles fazem parte do sistema, pode acontecer. Inclusive, às vezes acontece, falando assim de nós veterinários, né, que estamos, né, Uhum, nessa área diretamente, às vezes a gente atende, por exemplo, cliente que já teve 4 gatos, os 4 com câncer no intestino. Aí você fala, poxa, câncer do intestino em gato, infelizmente é uma doença comum. Eu falo, mas tanto assim? Da mesma pessoa? Ter 4 com a mesma doença? Ou eu já tive 3 cães, os 3 diabéticos. E é aí eu algo que lembro chama de, atenção, né? não é? Que você fala, então eu não sei, não diria talvez que há uma transferência, mas eu acho que aquela doença, de repente, ela está no sistema daquela família. E aí, Entendi. se aquele pet foi trazido para aquele sistema e ele aceitou energeticamente fazer parte daquele sistema, qualquer doença que precisar se manifestar, que a doença ela vem não como um castigo, né? Ela vem
para ser Como um olhado como alerta, com certeza. algo que precisa ser visto, né? Então, por que não? Se pessoas da família podem ter aquela doença e aquele pet, ele está no sistema da família, por que que ele também não pode? E acontece, né? Às vezes você Muitas vem, na vezes. família é tudo, meu pai é diabético, meu avô é diabético, meu irmão é diabético, agora meu cachorro está diabético. Também é. Ele está no sistema, né? Ele está no Sim, e sistema. honrando da maneira que ele pode, né? E é Vamos inconsciente. aproveitar e abrir para o pessoal, ver se alguém gostaria de fazer uma pergunta, Claro, tecer os claro. seus comentários. Se vocês estão gostando, deem aqui os coraçõezinhos para a gente saber. Vi que entrou um pessoal aí da área veterinária também. Agora é o momento. Se vocês têm alguma dúvida relacionada à constelação, né? Enquanto o pessoal toma coragem, Vanessa, como é uma constelação onde entra um pet? Conta pra gente como é a dinâmica. É exatamente igual a qualquer outra constelação. Então é curioso tanto que assim, eu particularmente, eu não gosto muito de falar, tem um termo chamado, né, de constelação veterinária, né, que muitos Certo. falam. Eu não gosto muito de falar porque eu sempre falo, gente, constelação é constelação. E muitas vezes o que eu percebo no dia a dia, né, conduzindo as constelações, é que muitas vezes a pessoa vem buscar, eu quero fazer uma constelação por uma questão com o meu cachorro. Ok, ela trouxe por uma questão com aquele pet. Mas quando a gente coloca no campo e quando a gente abre o campo, muitas vezes não tem a ver com aquele pet. Ele está só Olha manifestando só. algo do sistema. Então, eu lembro de uma constelação, uma vez, que a pessoa falava de várias doenças que o cão já tinha tido, e curava uma, vinha a outra, e curava uma, vinha a outra, sabe? Assim, que falava, caramba, o que acontece com o meu cachorro, que eu vou no veterinário, eu levo, faço exame e tudo, mas parece que ele está sempre doente. Quero olhar para Sim, isso. Então, ela trouxe com, né, a intenção de fazer a constelação, porque ela queria olhar para as doenças daquele cachorro. Ok. Foi feita a constelação, foi aberto o campo, enfim. E na hora que abriu, eu coloquei um representante para as doenças, né? E teve uma certo. conexão direta e intensa daquele representante com o pai dela. Com o E pai. aí eu falei, olha, tem uma questão com o seu pai, que eu não sei o que é, né? Mas as doenças do seu cão está diretamente relacionada. Aqui tinha uma conexão muito forte com o seu pai. E aí a pessoa olhou e falou, não, eu não quero falar sobre isso. E a gente Olha só. respeita, Sim. né? E aí nós só vamos até onde o sistema nos permite. E E aonde a aonde o pessoa cliente aceita, né? permite, né? Aonde, Porque é até onde o cliente como se aceita. fala, constelação não faz nada por ninguém, constelação não resolve nada, a constelação Verdade. ela só aponta o caminho, ela mostra onde está o emaranhado, a desordem, Sim, e ela lança a aponta luz. quais caminhos, o que pode ser feito para que aquela desordem seja colocada em ordem novamente. Mas quem tem que fazer isso é o cliente, é a pessoa que foi buscar, né? Então, se a pessoa não tá no momento dela, não está aberta, não está disposta para isso, a gente não pode fazer nada, né? E aí Sim, você fala, e o cachorro? Eu falei, bom, aí depende até onde a pessoa pode ir para poder liberar aquele cão, é né, que está verdade. carregando. E a pessoa é a responsável, né, pelo pet. Exatamente. Então, por isso que eu falo, muito, assim, eu não consigo ver, né, assim, de falar, constelação do cachorro. Tudo bem, você pode trazer um tema do cão. E às vezes já aconteceu comigo né, do cliente, da pessoa trazer uma questão em relação àquele cão que a hora que você coloca no campo, estava ligada diretamente com o sistema dele. Eu não sei o que aconteceu. Se ele veio de um Sim. criador, como é que era lá, se tinha uma ligação com a família, ou se era de uma ONG. Eu não sei de onde veio, mas mostrou claramente que aquilo que ele manifestava era ligado com o sistema dele. Então não é que tudo é Olha do só. nosso, também a gente não pode ser, né, Sim, 880. Ah, exclusivista, né? o
cachorro tá doente, então ele tá carregando por você, ele É adoeceu culpa por minha. você. Calma. Pode Uhum. ser que sim, pode ser que não, né? Então, como eu falo, vamos abrir o campo e ver o que que aparece. Não dá pra gente Por isso é tão adivinhar, importante né? essa investigação integrativa, né? Como você trouxe anteriormente. É sim muito importante a consulta com o veterinário, fazer todos os exames, como é importante também esse movimento de reflexão interna, né? Será que eu estou depositando alguma coisa no meu cachorro? E para isso existe hoje um cabedal de profissionais, dentre os quais estão os facilitadores em constelação, que podem contribuir muito para uma compreensão mais integral desse problema, né? E fazer mesmo esse movimento de liberação, seja no físico, seja no mental, seja no Uhum, energético, né? Nós estamos com certeza. buscando sempre o bem-estar integral. Porque é um conjunto, não está É separado, isso. né? A A gente às vezes separação é muito olha, pedagógica, né? É só não para a gente está entender um pouco, mas na separado. verdade tudo é uma grande engrenagem, né? Tudo depende de tudo. Exatamente, não está separado. Muitas vezes, quando eu recebo um paciente com, por exemplo, um tumor, muitos, né, às vezes olham para o tumor, que tumor que é, o que vai fazer, e eu falo, gente, calma. Não é um tumor ambulante com um cachorro junto, né? É um Sim, cão que por acaso, quer dizer, não por acaso, mas enfim, né, falando vulgarmente, ele tem um tumor que a gente precisa olhar. A gente não pode esquecer que ele tem todo um sistema orgânico. E isso a gente traz também para a questão sistêmica, como a gente está falando aqui do campo. Então, quando você traz, por exemplo, minha cachorra chora a noite inteira, já fiz um monte de coisa, o que está acontecendo? Já levei adestrador, já dei floral, homeopatia, já fiz exame, tudo. Por que que ela chora a noite inteira? Então, você está olhando, né, para o problema ali, né? O que para você está trazendo o problema, que é o choro da certo. noite inteira, mas ela também está num sistema que é o sistema dela, que é o seu sistema da sua casa. Se ela já veio Sim, para você, o sistema de onde ela veio, às vezes são cães adotados que já tiveram outras famílias antes. Será que ele não pode estar ligado com o sistema anterior e trazendo algo desse sistema anterior? Às vezes está, né? Às vezes ainda tem uma questão, né? Eu lembro de uma outra constelação em que tinha uma alteração de comportamento a pessoa tinha acho que 8 cães e um deles tinha uma alteração bem específica que ela não conseguia resolver. E aí quando a gente pôs na constelação quem representava esse cão, ela buscava, falava não, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguém. Não, mas tá todo mundo aqui, porque pôs um representante para a família toda, né, para o marido, para a mulher, para os sim. filhos, não, tá faltando alguém, não tinha ligação nenhuma com aquelas pessoas e repetia que faltava alguma coisa. Tá faltando, aí puxando, tem alguém, da onde veio essa cachorra? Como que ela chegou na sua família? Conta um pouco da história, quem que tá faltando, né? Não tá faltando ninguém. Bom, depois de muito puxar pela memória e a representante do cachorro insistindo que estava faltando alguém, quem ela procurava não estava lá. E aí ele falou, olha, na verdade, quando ela veio para casa, eu tinha um outro relacionamento, mas já estava terminando, assim, a gente já Hum, estava brigando. E aí a minha ex-companheira, né, se mudou, foi embora, tal, e aí depois eu assumi o relacionamento com essa pessoa que eu tô agora. A hora que falou isso, que botou um representante para ex, nossa, a cachorra foi direto, assim, ela tinha uma conexão tão bonita com a ex-companheira que foi quem trouxe ela para casa. Ela achou na rua e trouxe para casa. olha E aí só. você fala, quando que ia imaginar, né, que aquela Sim, alteração que ninguém conseguia resolver, na verdade era aquela conexão interrompida, que ela sentia aquela falta, né, de pelo menos olhar para aquela pessoa e ter um desfecho, sabe, de falar, olha, sim, uma eu não vou mais despedida, né? olhar. E uma despedida, ou de repente, que de tempos em tempos fosse visitar, não sei se fosse possível Sim, isso, ou de talvez fazer um desfecho, olha, eu estou me separando aqui, eu vou mudar dessa casa, mas a minha relação com você não muda, eu continuo gostando de você, do que você precisar, eu vou te ajudar a ter, né, não ter sido um corte assim, uma sim. interrupção de uma hora para outra. Então
Coisas que a gente vê no campo, assim, na Que constelação, a nos gente nunca imaginar emocionam, que né? poderia acontecer. Sim, a alma sabe, a gente sempre diz isso, né? E o Bert falava que a grande alma sabe, e a alma dos animais também, né? Eles Sim, também eles se, não se verbalizam conectam, como a gente imagina, mas com certeza. vivenciam esse amor até muito mais intensamente do que a gente, né? É verdade. Nós estamos nos aproximando dos minutinhos finais da nossa live, passou muito rápido, foi muito Foi, bom. né? E você separou alguma coisa para nós, uma mensagem, uma reflexão para a gente encerrar? Olha, o que eu deixaria de. Eu acho que nesse momento. Quanto tempo eu tenho? Quantos minutos tem aí? Temos 7 minutinhos. Ah, não, Sete então tá bom, é minutos. rapidinho. O que eu gostaria de fato de deixar de mensagem, que eu acho que serve para todos e que vai ser um exercício, vou deixar até como lição de casa, de quem Por tem favor. um cão, um gato, um chinchila, um hamster, qualquer animalzinho de estimação. Eu vou dar um Passarinho, exemplo. peixinho, para todos Então, eles. vou dar um exemplo do cão e gato só para usar como exemplo, mas que serve para todos os outros, é de chegar em casa para quem não está em casa, ou para quem está, depois que sair da live, terminar o que tiver que fazer, desligar, você vai olhar para o seu cão, vai olhar nos olhinhos dele, mesmo que seja um Lhasa, um Shih Tzu, um Yorkshire, aqueles bem fofinhos, peludinhos, gostosinhos, olhar nos olhinhos dele, se concentrar e realmente tentar imaginar que por trás desses olhos tem um lobo, tem um coiote, tem todo um lobo-guará, um cachorro do mato, todos os canídeos que vai até lá atrás, a mesma coisa com o gato. Né? Pega aquele gato de almofada que a gente brinca, o gato almofada, que é onde você põe e deixa, se você não tirar ele não sai de lá. E a Delícia. mesma coisa, olhar nos olhinhos dele e ver que, por mais fofinho que ele seja, que atrás dele tem um tigre, um leão, uma pantera, uma onça, se for lá para trás ainda, um tigre dente de sabre, lá na pré-história, que tem um animal selvagem e que a força de vida dele vem de todos esses felídeos, de todos esses canídeos, de todos os psitacídeos. Então, olhar seu canarinho lá e ver uma águia, né? E ver um Sim. condor, e ver porque a espécie dele traz uma força de vida. Quando você reconhece que ele pertence àquela espécie, quando você se permite olhar para ele como isso, tem gente que não gosta nem de chamar. Você sabe, tem gente que fala, ai não, eu não gosto nem de olhar pro meu cachorro e falar que ele é um cachorro, ai, que ruim, que estranho. Gente, mas não é? Mas ele é um cachorro. Mas ele é, eu não sei se entra a parte de gíria do dia a dia, né? Seu cachorro, sua Sim, pode cadela, né? ser. Uma maneira Não sei, pejorativa, mas né, de se expressar. mas, né, enfim, mas ó, lição de casa, olhar e se permitir olhar para o seu cão, para o seu gato e falar, eu aceito você como você é, da espécie que você é. Eu aceito a sua selvageria, digamos assim. Sim. Eu aceito, porque isso, olha, até me arrepia quando fala isso. Quando a gente, de fato, consegue aceitar isso e respeitar. Eu acho que o principal é respeitar com aceitação. Isso traz uma força de vida para aquele animalzinho que a gente nunca imagina. E para nós também, né? Porque quando aceitamos o nosso pet do jeito que ele é um passo muito importante para nós nos aceitarmos como nós somos, com a nossa história também, né? E aceitar a Sim. cada um dos que estão à nossa volta, porque cada um é único, é fruto dessa história tão linda, né? Que começou lá nos Com primórdios, como você certeza. bem trouxe, né? Sim. Desde os tigres, dentes de sabre, os grandes lobos, e nós, né? Que temos também uma Com história tão certeza. longa junto desses pets, que são grandes companheiros de jornada. A Francis aqui agradeceu, disse que foi a primeira vez que assistiu algo do tipo. Gratidão é nossa, Francis. Gratidão a todos que nos Legal. acompanharam nesta live e ao longo de todo o mês. São quase 40 lives com conteúdos diversos que vão sempre focar não só na saúde mental, mas na saúde como um todo, né? No autocuidado e no cuidado com todas as suas relações.
né? E que é relação mais importante, especial do que a nossa com os nossos pets, Van? Que legal, né? Com certeza. E aí, deixa aí, se alguém depois tiver um insight, caiu uma ficha, ficou, putz, eu pensei nisso agora, quiser fazer um comentário, alguma coisa, coloca aí no Instagram aí do Janeiro Branco, depois a Dani passa para mim ou me marca tudo, né? Então não fica mesmo por aqui mesmo. Tem alguma dúvida, alguma Sim. pergunta, um comentário, põe aí que depois a gente continua respondendo. Continuamos pelas redes sociais, aqui pelo Janeiro Branco. Eu na minha rede, o Psi Daniele Casadei, a Vanessa na rede dela. Qual é a sua rede, Van? Tá como Pet Pro Life, underline, Vete Van Muradian. Pô, põe Pet Pro Life que vai achar fácil. Com certeza. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão sincera por ter aceito o nosso convite, por ter feito Eu que parte dessa tarde agradeço. tão gostosa. Eu que agradeço de coração. É um assunto que ó, eu adoro falar, né? Já deu para perceber. Então, se deixar, vamos ficar aqui batendo papo a tarde inteira. Né? Então, Não é? agradeço muito, muito, muito mesmo. E fica à disposição para outras e também para as perguntas e os comentários aí de quem ouviu. Gratidão a todos, uma excelente tarde, a todos que vêm pela reprise. Muita felicidade tê-los conosco e nos vemos nas próximas Vamos lives. que vamos. Nos vemos pela vida. Um beijo a todos, até mais. Até mais. Tchau, tchau.